Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de dois bonecos famosíssimos e aparentemente assombrados. Mas antes, já curte esse vídeo e se inscreve no canal agora no começo para você não esquecer. Eu sou Josi Oliveira e esse é o Terror, Mistérios e Lendas. Vamos começar com o boneco Brazuca, o nosso querido fofão. Tô aqui com um ursinho carinhoso, né? E se precisar é só chamar. Estão aqui para te ajudar, né? Para espantar aí essas energias de boneca amaldiçoada, essas lendas esquisitas. Então fica aqui. Viu, Kari? Tô usando para me proteger. Fala para Elisa. Nos anos 80, o programa infantil Balão Mágico fazia muito sucesso, mas muito sucesso. Era uma loucura, vocês não têm noção. Dentre os personagens que participavam do programa estava o carismático Fofão, interpretado pelo ator e humorista Orival Pessini. Fofão era uma criança alienígena vinda de um planeta chamado Fofolândia. O programa ficou no ar pela Rede Globo de março de 1983 a junho de 1986. Mas durante esse período, Orival se afastou do programa durante 6 meses. Eu falei com Álvaro Gomes, que foi empresário e amigo pessoal de Orival Pessini, e hoje é responsável por tudo que envolve o personagem. A parceria deles começou em janeiro de 1983 e permanece até os dias de hoje, pois Orival não se encontra mais entre nós, né? Infelizmente ele já faleceu, mas o seu legado é eterno e os direitos e cuidado de tudo que ficou estão nas mãos de Álvaro Gomes, a pedido do próprio Orival Pessini. Ele me explicou que chegou um determinado momento, a Globo pediu que ele começasse a fazer merchans de comida, bebida, brinquedos. Nessa época era uma prática comum os programas infantis fazerem merchan, né, para vender coisas e tal. E o Orival se recusou. Ele disse que num país com tanta desigualdade, tantas crianças passando fome, passando necessidade, café da manhã só tinha água para tomar, não tinha nada para comer, e eram apaixonadas pelo Fofão, fica vendo ali o personagem oferecendo coisas para vender, 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 vender. Ele não aceitou. O pessoal ali dos grandes, né, da Globo ficaram meio, como assim você não vai fazer? Ficaram meio incrédulos e ele falou, não, não vou fazer. E eles falaram, você faz ou você sai. Então tá, então eu saio. Gostei dele. Mas nessa época a Globo estava numa disputa acirrada com o SBT. Nessa época tinha muito programa infantil, é o que dominava as manhãs assim nas emissoras eram os programas infantis. Era, né, época que estava vindo Xuxa, Angélica, Mara Maravilha e todos esses programas com desenho e tal. E a Globo ficou com medo dele ir para a concorrência, né, prejudicar ali a audiência e acabou aceitando os termos dele, chamando ele de volta. E aí ele ficou no programa até o seu final, em junho de 86. No mesmo ano, o programa TV Fofão estreou na Bandeirantes, com quadros humorísticos, desenhos, brincadeiras. Foi exibido até 1989, deu uma pausa e voltou entre 1994 e 1996. Neste mesmo ano de 96, o programa teve uma rápida passagem pela TV Gazeta, quando ela ainda tinha parceria com a CNT. Devido à popularidade do personagem, foi pedido à fabricante de brinquedos Mimo para fazer um boneco do Fofão. Foi um sucesso de vendas. O Álvaro me falou que de 85 a 89 foram vendidos aproximadamente 4 milhões de bonecos. Vocês têm noção que é 4 milhões de bonecos numa época que não tinha internet? Enfim, né? Loucura. E tiveram duas versões desse boneco. A lenda começou com o primeiro Fofão, que era o maior. Esse boneco, ele não foi feito, não foi projetado para ser desmontado. Não saía braço, perna, cabeça, nem a roupa dele saía, nada. Era tudo bem preso, tudo muito bem costurado. Mas alguém deu um jeito de desmontar, descosturar ele, não sei se cortou, enfim. E quando tirou a cabeça, deu de cara com a tal adaga, ou faca, ou punhal, como falam, né?
Segundo uma entrevista que eu assisti recentemente com o Deusenir Prieto, que é o nosso Gepeto da vida real, pois ele é responsável pela criação e fabricação de vários brinquedos clássicos ali dos anos 80, 90, e ele está no ramo até hoje, continua, é um apaixonado por essa área, uma pessoa muito querida. Essa história foi parar numa rádio, ele não se lembra se foi no norte ou no nordeste. E daí surgiu essa história de pacto. Muitos pais e crianças passaram a acreditar real que o boneco era maligno, que tinha uma faca, que as crianças podiam se machucar, enfim. Nessa época, os meios de comunicação para a grande massa, né, era rádio e televisão. Na casa de todo mundo, ou um ou outro, ou os dois ficavam ligados o dia inteiro. Então, assim, você imagina, né? Sai uma lenda que o boneco do Fofão tem uma faca, um punhal dentro e tá machucando as crianças e tal. Foi rápido para se espalhar. Já na versão que o Álvaro ficou sabendo, a lenda começou em Minas Gerais através de um pastor que disse que o boneco era demoníaco e estava fazendo mal para as crianças e aconselhou os pais a se desfazerem do brinquedo. Aí a lenda tem duas versões, né? Uma acusa o próprio Orival Pessini de fazer o tal pacto em troca de fama, dinheiro e para se curar de uma doença. E aí ele faria com que muitas pessoas comprassem ali o fofão, com o fofão dentro de casa, as casas estariam com o mal lá dentro. E tem a versão que a fabricante do boneco, a Mimo, é que fez o pacto para vender muito. Aí assim também, né, faria o pacto, coloca o mal dentro do boneco, o boneco entra na casa de todo mundo, fica lá o demônio, ha, 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 e a Mimo enriquece, ganha muito dinheiro. Para que isso não acontecesse, a lenda dizia que tinha que queimar o boneco, né, com tudo, com a cabeça, com a adaga, com tudo, e aí a maldição seria quebrada. Porém, na minha conversa com o Álvaro, ele disse que começaram a ligar para ele de várias partes do Brasil, dizendo que estavam encontrando várias cabeças de fofão nas praias. Imagina que bizarro, você está na praia e encontrarem cabeças de fofão. Não era uma, duas, eram várias. Então, que eu acho, né, que alguém deve ter falado que tinha que jogar a cabeça do boneco no mar ou em água corrente, não sei, para desfazer a maldição. Se você achar uma cabeça de fofão por aí, me dá, eu quero. Ou um fofão inteiro, também quero, claro. Para algumas pessoas, até mesmo o programa do Balão Mágico e o personagem do Fofão passavam ali mensagens subliminares, né, de alguma forma, para incitar violência, crimes, enfim. Na época começou, de fato, boatos, né, que crianças e adolescentes estavam relatando ser atacadas pelo boneco em casa, principalmente à noite, né? Ou viam ele se mexendo, ou ele ia para cima para tentar machucar a criança, ou botava ele num cômodo, depois ele já estava em outro, tipo a Annabelle do filme, né? O Deusenir Prieto explicou que essa adaga, que não era adaga, era a única sustentação da cabeça do boneco, porque a cabeça do fofão é muito pesada. E o material que eles usaram nesse primeiro boneco eram microsferas de isopor. Sabe aqueles brinquedos que tem umas bolinhas muito miudinhas assim? Se você tirasse, fazia um estrago pela casa. As mães odiavam aquilo, né? Porque era uma bagunça. Então, se não tivesse algo que fosse de fato ali uma coluna para encaixar aquela cabeça, não ia sustentar, ia ficar, né? Então, mas em momento nenhum eles pensaram que poderia acontecer isso, das pessoas acharem que era uma faca e tal, porque como eu disse antes, o brinquedo não foi feito para ser desmontado. Tanto que essa estrutura, ela não machuca, ela nunca foi afiada, metálica, cortante, nada disso. Já o segundo boneco fabricado era menor e não tinha a tal adaga. E o Álvaro me falou que parece que o segundo já não era mais com essa microesferas de isopor, era com outro tipo de material. O mais provável, que é o que o Álvaro, o Deuseni e eu também acredito, é que isso foi uma estratégia das empresas concorrentes para tentar ali queimar a empresa, né, prejudicar a venda de bonecos, porque na época era assim, guerra de titãs. Eram empresas de brinquedos, anos 80 ali era muito brinquedo vendendo. Então tinha a Mimo, né, que foi a fabricante do Fofão, tinha a Estrela, Candide,
Glaslit, enfim, era a guerra de titãs mesmo. Tinha até espionagem assim para ver, né, quem tá fazendo o quê, quem não tá fazendo. Era sinistro o negócio. Então, que mais poderia ser feito para barrar uma empresa que ganhou ali a licença, o direito de fazer e vender o boneco? Fica aí essa teoria da conspiração. Reflitam. E tem uma teoria que eu amo e acredito, tá? Acredito real. Que o criador do Chuck, sim, o Chuck, o brinquedo assassino, copiou o Fofão. Eu acredito nisso. Gente, olha isso. O primeiro filme do Chuck é de 1988. O primeiro boneco do Fofão é de 1985. E é mais do que sabido que esse pessoal de produção de filmes, séries e tal, eles viajam pelo mundo para pegar referências, coisa de moda, lenda urbana, brinquedos, sim, né? Faz parte da pesquisa deles. Então, fica aí mais uma teoria da conspiração para vocês refletirem. Eu acredito. Em outubro de 2016, a pedido do ator que faleceu aos 72 anos, as roupas e os moldes foram incinerados. Não só do Fofão, pelo que eu entendi de todos os personagens que ele fazia. Mas teve um motivo. Orival Pessini era muito apegado às suas criações. Ele tinha um ciúme ali, um ciúme bom. E ele também tinha medo que as pessoas usassem as criações dele para o mal de alguma forma, sabe? Então ele fez seu empresário, seu amigo Álvaro, prometer que ia dar fim às roupas e nos moldes para ninguém fazer uso. Ai, gente, que tristeza. O Álvaro me disse que ainda tentou convencer ele, conversou bastante, que ele jamais iria deixar alguém pegar as coisas, né, para fazer mau uso, usar para o mal, usar de forma ilícita e tal, mas não teve jeito, ele era muito decidido. E assim o Álvaro fez. Imagina a dorzinha do coração que ele sentiu. Se você tem alguma história com o Fofão, ou conhece alguém que tenha, ou ouviu alguém falar, manda lá no Instagram, @Mistério e Lenda, tá bom? Um recadinho rápido. A gente está com o link do Apoia-se e da Vaquinha para ajudar a gente aqui a melhorar o cenário, os equipamentos, para me ajudar também nos perrenguezinhos aí de vida que eu tô passando. No texto, tanto da Vaquinha quanto do Apoia-se, está explicando lá um pouquinho esse meu momento. E vale a pena dar uma conferida lá. Se você puder, se você sentir no seu coração, ajuda a gente lá, tá bom? O link está na descrição desse vídeo e na descrição do canal. Lá eu falo um pouquinho da minha vida, explico um pouquinho por que eu entrei nesse mundo de internet. E é isso. O próximo boneco é o Robert. Esse é lá da gringa. Há algumas versões sobre sua criação. A mais provável é que ele tenha sido criado pela empresa Steiff Company, na Alemanha, em 1904, há 121 anos atrás. Robert é velho. E que Robert Eugene Otto recebeu de presente da sua família quando ele tinha mais ou menos 4 anos de idade. O menino se apaixonou pelo brinquedo, que tem aproximadamente 1 metro de altura. Eu tenho medo, gente, eu tenho medo de boneco assim. Na verdade, eu tenho medo de boneca, e eu tenho medo desse boneco grande assim. O Eudine carregava o boneco Robert para todos os lugares. Colocou o nome do boneco de Robert, vestiu ele com roupinha de marinheiro. Ele tinha um lugar só para ele na cama, um lugar só para ele na mesa e tinha até o seu próprio bichinho de estimação, que também é muito esquisito. Olha isso aí. Eudine conversava por horas com Robert. Há relatos que seus pais ouviam, né, os diálogos e eles sempre ouviam duas vozes diferentes, mas nunca associaram a nada estranho. Acharam que era um menino brincando ali sozinho e fazendo duas vozes distintas. Mais tarde, situações estranhas começaram a acontecer no casarão. Robert acordava à noite aos gritos, com vários objetos espalhados pelo quarto. E quando os pais pediam alguma explicação, ele falava que foi o Robert. Anos se passaram e após a morte dos pais, Robert, já adulto e casado, herdou o casarão e permaneceu morando lá com sua esposa, Annette Parker. E o tal brinquedo foi guardado em um dos cômodos da casa.
mas mesmo isolado, sua fama de assombrado permaneceu. As crianças ali do bairro juravam que viam Robert olhando pela janela. E não era só do cômodo que ele estava, era de vários cômodos da casa. Aquelas janelinhas assim, um dia tá num lugar, um dia tá no outro, um dia tá no outro. Porém, obviamente, como eu sempre falo aqui, ninguém acreditava nos relatos das crianças, não era levado a sério. Segundo as pesquisas, a esposa de Eugene morreu em 1972 e ele em 1974. A propriedade e tudo que tinha dentro foi vendida para uma mulher chamada... Gente, eu não sei falar isso. Eu ia bem mandar pro meu amigo Cássio para ele falar. Josi, em inglês seria algo como Myrtle Reuter. Ou se você falar mais aportuguesado, Myrtle Reuter. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado, A mulher permaneceu na casa por 2 décadas, até que vendeu a casa e doou o boneco para o Museu East Martello, localizado na Flórida, alegando que o boneco era assombrado. Reuter disse que era torturada por Robert e que sua filha era constantemente perturbada e torturada por ele. Segundo ela, elas não tinham paz na casa e tinham certeza que era o boneco. O museu aceitou a doação, mas não acreditou na história e deixou o Robert lá em algum canto até ter uma oportunidade legal de poder colocar ele exposto. Até que chegou o dia e ele foi exposto. Até que chegou a hora, Robert finalmente foi exposto em uma caixa de vidro, tipo uma redoma. O pessoal ficou bem curioso, algumas pessoas ficaram encantadas por ele, né? Para saber o que é esse boneco, afinal, por que ele está aqui. Até que algumas pessoas começaram a relatar que Robert estava fazendo mal para elas. Os relatos incluem acidentes de carro, quebra de ossos, perda de emprego, divórcio e até morte. Tudo isso por debocharem ou desrespeitarem ele lá dentro do museu. Essas pessoas que vão para ficar fazendo piadinha e tal, né? Pois é. Até os dias de hoje, cartas e e-mails chegam para Robert pedindo desculpa pelo deboche, pelo desrespeito e para a maldição ser tirada. O museu sempre pede para os turistas, antes de fotografarem ou chegarem perto, se apresentarem e pedirem licença. E para ficar ainda mais macabro, esse boneco é cheio de marcas e furos. Algumas pessoas acreditam ser devido ao tempo, né, que ele é muito antigo, e para outras pessoas são marcas e cicatrizes amaldiçoadas, já que em uma outra versão, Robert foi dado a Eugene por um ex-empregado insatisfeito, e esse empregado mexia com voodoo e magia oculta. E vocês acreditam que o mal, de alguma forma, consegue entrar em objetos, se apossar ali do objeto e ficar ali? Já tiveram alguma experiência do tipo ou conhece alguém que teve? Deixa aí nos comentários. Então é isso, gente. Não saiam sem curtir e se inscrever. Isso é muito importante para mim. Quando vocês fazem isso, o YouTube entende que vocês estão gostando do canal e recomenda ele para mais pessoas. Já assistam os outros vídeos, vou deixar alguns cards aqui durante esse vídeo. Tem relatos que vocês me enviam lá no direct do Instagram, @misteriolenda, relatos reais sobrenaturais. Tem um bate-papo com meu amigo Edu da Chaves de Novo, tá lá na parte do ao vivo. A gente fala sobre... Falou um pouquinho, né? Em breve terá mais. A gente fala sobre os episódios de terror de Chaves e Chapolin. Tá muito legal o vídeo. Já tem muita coisa legal aqui no canal. Aos pouquinhos a gente tá conseguindo deixar um conteúdo maneiro aqui. Não só aqui. A gente tá também nas outras redes e os links estão aqui também na descrição desse vídeo e do canal. Se você tem lá TikTok, Kawaii, Instagram, vamos lá, gente, Facebook. Se você não tem tempo de ficar assistindo, tal, você gosta só de ouvir, a gente está no Spotify também, tá bom? Toda quinta, 5 horas da tarde, sai episódio novo lá. Eu sei que tenho que melhorar em muita coisa ainda estou um pouquinho travada, ainda estou um pouquinho nervosa, tenho dificuldade para algumas coisas, mas o começo é assim mesmo, gente. Ninguém começa, né, sabendo e desenvolto, tal.
Tem gente que tem dom, aí é diferente. Não é o meu caso. Estou me esforçando para tentar dar certo aqui, tá? Tenham paciência, compreensão, que prometo que eu estou me esforçando para melhorar. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima e